Não sei se vocês já repararam isso lá. Sim, sim, eu vi. Beleza. Vocês já estão vendo minha tela, correto? Já. Confirmando, foi aqui que a gente parou, certo? Sim. Beleza. Então, a gente começou a falar daquelas características embrionárias para a gente entender os critérios que a gente utiliza, né, na classificação zoológica, beleza? Então, a gente já falou de 2 critérios. O destino do blastóporo, boca ou ânus, dependendo, eu chamo animal de protostome ou de heterostome. E o segundo critério, o número de folhetos embrionários, né? Seria triblástico, diblástico e tal. Galera, nesse caso aqui, eu dei uma arredondada aqui para ficar mais rápido em relação ao desenvolvimento embrionário, tá? Eu suprimi algumas etapas aqui, algumas etapas intermediárias para ficar mais rápido. Só que aí, eu falei com vocês por último, e quando eu chego lá naquela fase de neurula, eu formo uma cavidade embrionária que a gente chamou de celoma, beleza? Só para vocês se situarem, o celoma é a cavidade que, no nosso caso, vai dar origem à cavidade torácica e à cavidade abdominal. Então, o celoma nada mais é do que uma cavidade embrionária que dá origem às cavidades corporais do animal, caso ele tenha, obviamente, tá? Então, quando a gente faz a definição de celoma, a gente fala que celoma, a gente define celoma como uma cavidade embrionária totalmente revestida de mesoderme. Esse é o conceito. Totalmente revestida por mesoderme. Tá aí, esse é o conceito de celoma. E nem todo animal tem, tá? Então, eu vou manter as cores aqui e vou fazer 3 esqueminhas me referindo ao celoma, mantendo as cores que a gente usou para os folhetos lá em cima, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, estou fazendo embrião em corte, o azul é ectoderme, o vermelho é a endoderme, então tá aqui, vou suprimir as outras partes que não me interessam, tá bom? E o verde é o... aliás, vamos fazer em todos aqui para a gente poder comparar. Então, aqui... ectoderme. Vamos pegar o vermelho aqui. Endoderme e endoderme. Beleza? Alguém pediu para entrar aqui? Não, Pamela. Na verdade, a organogênese seria uma etapa posterior. Então, após a neurulação, eu teria organogênese. Que é quando, Pamela, os folhetos, tipo assim, a ectoderme vai formar o sistema nervoso, vai formar a epiderme, a mesoderme vai formar músculo, vai formar osso, vai formar sistema circulatório, coração. E isso é que eu chamo de organogênese. Então, seria a fase seguinte. Forma-se a neurula, em seguida começa a organogênese. Aí, é nesse momento que eu começo a chamar o embrião de feto. É nesse momento que eu tenho um feto. Ele está em processo, Pamela. Ainda não tenho essas estruturas sistêmicas, né, que fazem parte dos nossos sistemas corporais, ainda não. Só depois da neurula que começa a formar. Beleza, Pamela? Tá sim, Lucas. O link está lá. Beleza? O link está lá e tá... aí é um link para o YouTube. Você linkar lá e já libera para você. Tá bom? Já acessa.
Beleza. Aí vamos agora mexer com a mesoderme, tá? Vamos pegar o primeiro caso. Ó, no primeiro caso, eu vou fazer o seguinte. Aliás, vou até um mais grosso aqui, que fica mais rápido. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou pintar toda essa região aqui, ó, de mesoderme. Então, ó, repara, galera, que o animal tem os 3 folhetos, beleza? Ele tem endoderme, ele tem mesoderme, ele tem a ectoderme. Eu estou mantendo as mesmas cores da aula anterior, ok? Então, quem não tiver anotado, vocês podem clicar lá no link que eu mandei para vocês e lá tem dizendo quem é quem, beleza? Na aula anterior aqui para cima tem dizendo isso. Então, repare o seguinte, vamos voltar aqui para a caneta. Então, repare o seguinte, eu consigo individualizar os 3 folhetos, ó. Vermelho, endoderme, o azul, ectoderme e o verde, mesoderme. Só que aí Só que aí eu pergunto para vocês, o tecido verde, que é a mesoderme, ela está formando alguma cavidade corporal? Porque aqui, ó, a única cavidade que você está vendo não é uma cavidade corporal, é a cavidade do futuro tubo digestivo, que é o arquêntero. Então, o arquêntero não é uma cavidade corporal, beleza? O arquêntero, a cavidade do arquêntero é a cavidade de um órgão e não do corpo, beleza? Aí eu pergunto para vocês, a mesoderme, pessoal, formou algum tipo de cavidade corporal? É uma pergunta. Acho que não. Não. Então, nesse caso, o animal ele é triblástico, mas não tem a formação do celoma. Como não tem celoma, eu classifico o animal como um animal acelomado. Então, o animal adulto, ele não vai formar uma cavidade corporal. Beleza? Vamos pegar o segundo caso aqui, ó. Vou botar a mesoderme aqui. Ó, vou botar a mesoderme aqui. Tá aqui. Então, de novo, ó, animal triblástico, tem os 3 folhetos embrionários, tudo certinho. E aí, agora eu consigo ver o quê? Eu consigo ver que há uma cavidade corporal. Né? A cavidade corporal é esse espaço aqui, ó, que não está preenchido. Só que esse espaço, galera, ele está revestido, por um lado, do verde, que é a mesoderme, e pelo outro lado, ele está revestido, a cavidade está revestida pela endoderme, que é o vermelho. E eu acabei de definir celoma como uma cavidade totalmente revestida de mesoderme. Totalmente. Não parcialmente, como eu estou vendo aqui. Então, galera, essa cavidade que a gente está vendo aí, ela é chamada de pseudoceloma, ou seja, um falso celoma. E por conta disso, o animal vai ser classificado como pseudocelomado. Então, é uma outra possibilidade, né? O animal pode ser pseudocelomado. Aí, reforçando, o que é um pseudoceloma? É quando você tem uma cavidade corporal que não está totalmente revestida de mesoderme. E no terceiro caso, ó, vou botar a mesoderme aqui. Na verdade, o terceiro caso é aquele que a gente fez em cima, né? Ó, deixa eu botar mais fino. E vou botar a mesoderme aqui. Deixa eu refazer a endoderme. Ó, de novo, eu tenho uma cavidade corporal, que é essa cavidade aqui, ó, que está em branco aí. Agora, essa cavidade, ela está totalmente revestida de mesoderme, tem verde dos dois lados. Essa cavidade é um celoma.
Então, o animal que se desenvolve desse jeito, ele é classificado como celomado. Então, quanto ao celoma, a gente tem 3 opções. Ou o animal ele é acelomado, ou o animal ele é pseudocelomado, ou o animal ele é celomado. Ficou entendido, galera, essa parte da história? Sim. Ô, professor, isso acontece na neurulação, esse processo Não. do celoma? Não, durante a gastrulação e culmina na neurulação. Fica entre a gastro e a neurula. Ah, tá. Beleza? E aí, como acho que você tinha perguntado, a partir daqui é que começa o processo de organogênese. Agora, a partir desses folhetos embrionários, começam a se formar lá os sistemas do Juninho, beleza? E a partir desse momento eu começo a chamá-lo de feto, ao invés de embrião, como eu estava chamando até agora, beleza? E aí a organogênese, né, vou até colocar aqui, não é bem nosso foco, mas eu vou colocar aqui, já que você perguntou, que a organogênese é a formação dos sistemas a partir desses folhetos. Beleza? Então tem lá, por exemplo, a ectoderme, que a gente fez em azul, né? A ectoderme, ela forma o sistema nervoso mais a epiderme. Eu tenho lá o vermelho, que é endoderme. Aí a endoderme, ela vai formar o tubo digestivo, né, que o arquêntero vai dar origem. Ela vai formar os pulmões. Ela vai formar o fígado. Ela vai formar o pâncreas. E a mesoderme forma todo o resto. A gente fez em verde, né? Aí a mesoderme vai formar músculo. Pessoal, eu caí. Vocês ouviram até onde? Que a mesoderme vai formar o músculo, professor. Foi a última coisa que saiu no meu áudio. Então pra mim tá também. Bom. Não, então foi isso mesmo. Vocês estão vendo minha tela de novo aí? Sim. Beleza, então ó, vai formar a musculatura, vai formar nosso sistema ósseo, vai formar nosso sistema circulatório, vai formar nosso sistema urogenital. Eita. Professor, o que a ectoderme gera que eu não estou conseguindo entender? Ectoderme é porque ficou meio embolado mesmo. Deixa eu melhorar isso aqui. É o sistema nervoso, SN de sistema nervoso, tá?
mais a nossa epiderme. Que é a pele, É a parte de uma forma mais geral. Não, é a parte mais externa da pele. Ah, A ok. pele não é só a epiderme, beleza? Por exemplo, aqui, ó, a ectoderme, ela forma a nossa derme, que é uma parte da pele, né? Beleza? Então, a derme da pele é de origem mesodérmica, a epiderme da pele é de origem ectodérmica. Belezinha, galera? Isso que seria aquilo que nós chamamos de organogênese. Foi você, Pamela, que me perguntou isso? Foi. Foi. Ô, professor, Ah, então Peraí, deixa eu olhar. Na neurulação, ela começa a partir do quê? Qual o momento que a gente já considera? Então, é porque, na verdade, lembra que eu falei que eu suprimi umas partes aqui? A neurulação, ela começa quando você tem um achatamento do dorso do embrião, entendeu? Isso aqui achata, forma uma placa neural, depois ela invagina, forma um sulco neural, aí esse sulco neural vai formar o tubo neural, paralelamente vai havendo a formação do celoma. Entendeu, Pamela? É porque eu fui suprimindo partes aqui para ficar mais light para vocês. Ah, tá bom, obrigada. Porque o objetivo aqui não era estudar o desenvolvimento embrionário, né? Era a gente entender esses critérios que eu tô citando para vocês. Beleza? Beleza. Tá. Aí, pessoal, olha só. Vou fazer uma chamada aqui agora, vocês respondam para mim no microfone. Se alguém tiver problema de microfone, aí pede para me avisar no chat. Fala no chat para alguém me avisar que eu não consigo ver, tá bom? Beleza? Alice está aí, não tá? Tô, Elis. Amanda, Presente. Brian. O Brian tá aqui, professor. Brian Ele tá tá sem aí? microfone. Tá bom. Caio Alonso. Não, caiu não. Caio não. Caio Henrique. Tá aqui, mandou mensagem. Esther. Presente. Evelyn. Presente. Gustavo. Presente. Gianluca. João Vitor. Tá aqui, mandou mensagem. Tá aí. Tá aí. Larissa. Laís. Leonardo. Tô aqui. Lucas Silva. Eu, presente. Lucas Matos. Boa noite. Tô aqui. Luísa. Presente. Marcelo. Presente. Matheus. Tá aqui também. Presente. Melissa. Oi. Natan. Tá aqui também, professor. Paulo César. Presente, professor. Pedro Henrique. Pamela tá aí, né? Renan. Presente. Richard. Eu. Sofia. Eu. Thalita. Presente. E Vitor. Faltou. Faltou? Beleza. Vou voltar aqui agora. Então, galera, esses são os 3 critérios. Esse aqui é o 3º critério, beleza? Esses são os critérios que nós utilizamos, critérios embrionários, que a gente utiliza quando a gente fala de classificação zoológica, beleza? Aí, pessoal, eu vou fazer um esquema para vocês, que é o esquema que eu uso para ficar mais fácil. Tá? Que é o esquema que eu uso para lembrar disso, eu uso sempre a exceção. Nós temos aí, vou colocar como observação também, nós temos aí 9 filos animais que a gente estuda, tá? Só 9, né? São 33, beleza? Então a gente pega só 9 e estuda. Então são os poríferos, os quinidários, os plateumintos,
Vocês estão lembrando desses nomes aí, de séries anteriores? Alguns sim. Lembro, mas não lembro o que significa. Não, tranquilo. É o nome dos grupos animais, né? Os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos, e o nosso filo, que é o filo dos cordados. Beleza? Aí, galera, como é que eu faço para lembrar esses critérios embrionários? Por exemplo, primeira coisa, porífero não entra em nada, porque porífero ele não forma tecido verdadeiro. Como o porífero não forma tecido verdadeiro, a gente está falando de tecido, né? A gente está falando de ectoderme, mesoderme, endoderme. Então, ele não entra nessa história, tá? Então, aqui, ó, eu vou excluir porífero, porque porífero não forma O tecido senhor pode dar um verdadeiro. exemplo de porífero? Poríferos são chamados de esponja. Sabe Bob Esponja? Sim. Então, as esponjas Nosso são quadrado. poríferos. Ela só não é quadrada, né? Mas tudo bem. Então, ó, sem tecidos verdadeiros. Então, como não tem tecido verdadeiro, ele não entra nessa história, beleza? Nessa classificação aí. Aí eu vou começar a classificar de quinidário em diante. Então, por exemplo, quinidário é o único filo de blástico que a gente estuda. São os únicos de blásticos. Enes, o que é ser de blástico mesmo? É quando o animal só forma 2 folhetos embrionários, que é a endoderme e a ectoderme, ou seja, não forma mesoderme nesse grupo. Se eu sei que quinidário é o único de blástico, então eu posso inferir que todo o restante vai ser o quê, segundo ano? Triblástico. Triblástico. Isso aí. Todo o restante vai ser triblástico. Então, ao invés de gravar que platelmina, hemateumito, molusco, anelídeo, artrópode, quinodermo, cordado são triblásticos, eu memorizo que o único de blástico que eu estudo é o quinidário. O resto, tirando porífero, né, que não entra, o resto todo vai ser triblástico. E o que é ser triblástico? É quando eu tenho a formação dos 3 filetes embrionários. Aparece endoderme, aparece mesoderme e aparece ectoderme. Beleza? Bom, nós temos apenas um acelomado, que são os plateumintos. Então, plateumintos são os únicos acelomados. Nós temos apenas um pseudocelomado, que são os nemateumintos. Pseudocelomados. Bom, galera, se eu sei que os únicos acelomados são os plateumintos, os únicos pseudocelomados são nemateumintos, eu posso inferir que todo o resto vai ser o quê? Celomado. Celomado. Então, todo o restante é celomado. Eu só tenho, galera, 2 deuterostômios, que são os equinodermos e os cordados. Só esses 2 são deuterostômios. Lembrando, ser deuterostômio significa o quê?
que o blastóporo vai dar origem ao ânus. Ânus. Isso, ao ânus. Então, são os únicos deuterostômios. Logo, eu posso inferir que todos os demais filos animais serão protostômios. Então, pessoal, é assim que eu faço para memorizar. Eu memorizo a exceção. Quinidário é o único diblástico, o resto é triblástico. O único acelomado é plateuminto. O único pseudocelomado é o grupo seguinte, né? Mateuminto. Todo o resto é celomado. Eu só tenho 2 deuterostômios, que são os equinodermos discordados, o restante todo é protostômio. É assim que eu faço para lembrar. Ok? Perguntas? Vocês estão aí ainda? Vivos. Oi, estamos aqui. Vocês estão aí, né? Sim. Beleza. É, não teve nada no chat, né, professor? Relaxa. Só bobeirinha mesmo. Só os boberol, né? Sim. Beleza, então. Então, aqui, pessoal, nenhuma pergunta sobre esse papo aqui. Morreu? Pode seguir. Beleza, então. Então, a gente fecha aqui essa parte de embriologia, de noções de embriologia, né? E a gente pode seguir para a zoologia propriamente dito. Aí eu vou separar para os arquivos ficarem mais leves, né? Vou botar aqui. E aí a gente começa a zoologia propriamente dito. Começando primeiro o filo, que é o filo dos poríferos, tá? E aí, galera, olha só, hein? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, eu coloquei aqui no Moodle o link do caderno, tá aqui, beleza? E coloquei os nossos referenciais teóricos até moluscos. Então, ó, esse primeiro referencial a gente fechou agora. E aí vocês já podem ouvir, vocês falam que alguns já fizeram os exercícios, né? Vocês já podem fazer exercício desse primeiro módulo aqui, dessas características gerais. E a gente vai entrar nesse segundo módulo aqui, ó. Eu coloquei aula, eu deveria ter colocado capítulo, alguma coisa assim, mas acho que dá para entender, né? Então tá aqui o referencial teórico sobre isso que a gente vai começar agora, tá bom? Que são os poríferos aí. Que é um filo, né? Quando eu falo filo, todo mundo entende isso, gente? Sim. Sim, reino, filo, reficofage. É tranquilo para todo mundo? Sim. Beleza, Sim. então. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso primeiro filo, né? Porífero é um filo. Então, tá aqui. É o nosso filo mais simplesinho, né? Onde tem os nossos animais mais simplesinhos, que é o filo porífera. Galera, esses animais aqui, eles são... Aí vamos relembrar aí o desenho animado, né? Eles são conhecidos como esponjas. Os animais que compõem esse filo são chamados de maneira genérica de esponjas. Beleza? E eu falei para vocês, galera, que esses animais, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, como eles não formam tecidos verdadeiros, eles constituem um grupo meio à parte, assim. E por essa razão, inclusive, eles são chamados de parazoários. Como assim? Quando a gente está estudando o reino metazoa, né? A gente está estudando um reino, que é o reino metazoa, tá aqui. E esse reino, galera, ele tem 2 sub-reinos. Ele é dividido aí em 2 sub-reinos. Um sub-reino é o sub-reino parazoa. Então, você tem um sub-reino
que é o sub-reino Parazoa, onde a gente coloca exclusivamente as esponjas, justamente por eles serem diferentes do padrão animal, assim, né? Então, ele meio que ficaram em um reino, em um sub-reino à parte aí. E eu tenho o para vem de paralelo, né? A parte, assim. E eu tenho o sub-reino Eumetazoa. Esse prefixo eu é um prefixo grego, segundo o nome, quer dizer típico, padrão, característico, sabe? Então, Eumetazoa, onde eu coloco todos os demais animais. Todos os demais filos estão dentro desse sub-reino aqui. Que aí já mantém o padrão de animal, né? O comum, tá certo? E o que foge ao padrão aqui para a esponja? Bom, primeiro padrão, primeira coisa, a gente já falou, a ausência de tecidos verdadeiros. Primeiro problema. Olha, se o animal não tem tecido verdadeiro, galera, ele vai ter órgãos ou sistemas? Não. Não tem. Então, ausência de tecidos verdadeiros. Uma outra característica também, que é bem peculiar, assim, por exemplo, se eu pegar uma célula epidérmica minha e colocar aqui em cima da mesa, ela consegue viver fora do meu corpo? Eu acho que não. Não. Se eu pegar uma célula muscular e colocar em cima da mesa, ela consegue viver? Não. Uma célula nervosa, qualquer célula do meu corpo que eu removê-la e separar do meu corpo, ela morre, né? Quando você pega animais mais complexos, a interdependência entre as células é altíssima. No caso da esponja, não. No caso da esponja, essa dependência é muito baixa. Então, há uma baixa interdependência entre as células que compõem uma esponja. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer na prática o seguinte, por exemplo, se eu pegar uma esponja em condições ideais, né? Passá-la, triturá-la no liquidificador, peneirá-la e pegar as células que passarem pela peneira e deixar em condição ideal, ela se reorganiza e forma uma nova esponja, tá? O que mostra que as células não dependem muito umas das outras, tá? E isso é uma característica que não é normal em animais, não é normal, tá? E uma outra coisa também é que eu só encontro esponja aquática. Eu não encontro esponjas em outros ambientes que não aquáticos, tá? Tem esponja de água doce, mas a maioria absoluta é marinha. É marinha. E o que acaba, sabe, fazendo o quê? De certa forma, denunciando que se trata de um animal primitivo, porque a vida na Terra surge aonde? A vida na Terra surge no mar, em ambientes marinhos, tá? Beleza. Aí alguém pode... Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Beleza. Aí alguém poderia me falar bem assim, mas espera lá, Enes. Se eles apresentam esse grau de interdependência celular, desse baixo grau de interdependência celular, etc. e tal, por que eu não posso dizer que uma esponja é uma colônia de protozoário, por exemplo? Né? Porque eu poderia pensar numa colônia, né? Você ter vários organismos que vivendo juntos, mas se eu separá-los, eles não vão morrer por isso. E, de fato, uma esponja acaba lembrando em muitos aspectos uma colônia mesmo, uma colônia de protozoários mesmo. Só que o que me permite definir que a esponja é um animal? O que me permite definir é que ela tem desenvolvimento embrionário, igual aquele que a gente estava vendo ali, né, na aula anterior. Porém, esse desenvolvimento embrionário, ele não tem todas aquelas etapas que nós vimos.
O desenvolvimento embrionário de esponjas vai até a fase de blástula. Então, ó, o que torna uma esponja um animal é o fato dela ter desenvolvimento embrionário, tá? E esse desenvolvimento embrionário, ele vai até a fase de blasto. E isso explica algumas coisas. Por exemplo, qual é a etapa em que há a formação dos folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme, endoderme? Qual é a etapa? É uma pergunta, segundo ano. Cai de novo. Não. Professor, pode Não, repetir a pergunta? Deu uma boiada aqui. Posso. Eu falei o seguinte. Eu disse para vocês que as esponjas têm desenvolvimento embrionário até a fase de blástula. E eu perguntei assim, em que fase você tem a formação de ectoderme, endoderme, mesoderme? Neurela. É no gástrula? Gastrulação? É a de gástrula. Isso aí, ó. Ó, tô aqui na gástrula. Na fase de gástrula, você tem a formação dos folhetos, ó, o vermelho, o verde, o azul, beleza? E eu falei para vocês que esses animais, eles vão até a fase de blástula. Então, se ele só vai até a fase de blástula, ele não forma esses tecidos. Então, como ele não forma esse tecido, não tem como ele ter tecido verdadeiro enquanto adulto. Tranquilo o raciocínio? Aham. Beleza? Então, eu vou reforçar a ideia aqui. É o desenvolvimento embrionário que define-os como animais. Beleza? Então, define esponja como animal. E se vai até a fase de blástula, não ocorre a formação dos folhetos. Por isso que não tem tecidos, não tem órgãos, não tem nada disso. A formação de folhetos embrionários. Porra, professor, não tenho... Alguma pergunta até aqui? Não. Não. Então, olha só. Eu mesmo vou fazer para mim mesmo, beleza? Pô, professor, não tenho a noção de quem você está falando. Beleza, então... Vamos ter aqui uma noção que a gente está falando. Esponjas do mar. Então, ó, é disso aqui que a gente está falando. Aqui a gente está vendo uma colônia. Nessa foto aqui a gente está vendo uma colônia de esponjas. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o indivíduo. Esse aqui é outro indivíduo. E por aí vai. E aí, gente, tem várias espécies, beleza? E tem padrões de cores diferentes, formatos diferentes, tá? Mas isso que é uma esponja aí. Aqui, na verdade, você está vendo várias, né? Você está vendo várias esponjas. Tentar pegar... Porque a maioria é colonial, né? Ó, tem umas até bastante grandes, inclusive. Ó, aqui tem um referencial do mergulhador. Então dá para ter uma ideia que tem umas que são bem grandes aí. E essa não é colonial, né? Essa está sozinha aí. Ok?
Prezados e prezadas, por enquanto, alguma perguntinha? Não. Boa. Tranquilo. Beleza, tranquilo. então. Show de bola. Bom, aí o que acontece? Esses animais, se eles não, se eles não têm tecidos, como é que eles estão organizados, né? Em termos corporais. Então vai funcionar assim, ó. Se eu pegar a estrutura de uma esponja, vou pegar a estrutura de uma esponja, vou fazer uma esponja mais simples aqui, que é o substrato, e aqui é a esponja. Beleza? Então eu veria a esponja assim. Uma abertura maior, grande, superior, apical, né? E várias aberturas laterais. Obviamente que essas aberturas laterais são os poros, daí o nome do filo, porífera. Certo? Essa abertura aqui, ó, é chamada de ósculo. Não deixa de ser um poro, mas é um poro grande. E localizado no ápice ali do animal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma esponja e vou fazer um corte longitudinal, um corte da ponta de uma extremidade à outra. Beleza? Se eu fizer um corte longitudinal, eu veria algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a parede do corpo do animal. Ele é céssio, né? Então tá fixado ali no substrato. E ele vai apresentar uma cavidade corporal assim, ó. Desculpa, cavidade corporal não. Ele vai apresentar uma cavidade, tipo uma parte interna, assim, que tem um detalhe nesse caso aqui que eu vou explicar para vocês. Com várias aberturas. Com várias aberturas assim. Tudo bem o corte que eu fiz, galera? Segundo ano, fala comigo. Professor, essas aberturas seriam tipo os poros ou não? Exato, É? exatamente, ó. A abertura aqui superior é o ósculo. E essa abertura lateral é o poro. Beleza? E vocês estão vendo que tem uma cavidade. Essa cavidade não é uma cavidade corporal propriamente dito, beleza? Isso aqui a gente chama de átrio ou espongiocele, que literalmente significa cavidade da esponja, né? Mas aí, galera, espongiocele. Mas aí eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte: o ósculo não é uma boca. Então, o átrio não é um tubo digestivo, nada do tipo, e muito menos uma cavidade corporal. Se eu pegar essa esponja pelo ósculo e abri-la assim, ó, dá no mesmo, não muda nada. Tudo bem isso, galera? O que eu quero que vocês entendam é que o átrio é tão parte externa do corpo do animal como a parte de fora mesmo. Tudo bem? Entenderam o que eu falei? Ou não? Não. Tipo assim, eu quero dizer, é meio confuso mesmo. Eu quero dizer o seguinte, quando eu faço esse movimento com a mão, assim, eu crio uma cavidadezinha aqui, eu não crio? Sim. Sim. Isso é uma cavidade corporal? Não. Não. Quando eu fecho o braço aqui, ó, fica uma cavidadezinha no sovaco, não fica na axila? Não fica? Aqui debaixo da axila é uma cavidade corporal? Não. Não. O átrio também não é. O átrio é tão parte externa do corpo do animal como isso aqui também é externo. Ficou entendido o que eu falei?
Melhorou? Sim, galera? Melhorou, professor. Sim, sim. Beleza. E esse animal, eu falei para vocês que ele é aquático. E se ele é aquático, o que tem em volta dele? Água. E dentro dele? Dentro Água que eu falo, também, né? dentro do átrio, né? Água também? Isso. Água ao redor dele todo, tá? Beleza. E aí, galera, depois eu vou... por isso que eu não gosto de uma aula só, né? Porque fica muito rápido. Mas aí na próxima aula eu continuo mostrando aqui como que é essa parede organizada e como é que ele funciona, combinado? Ok. Beleza, beleza. Beleza. É até 18h10 mesmo, não é? Isso. Sim. Então tá bom, galera. Vou encerrar aqui, beleza? Beleza.